The Supreme Court will hear oral arguments this week on whether President Trump's tariff policy is legal. Yeah, that case will consider whether the president had the legal authority to impose those tariffs using a law known as the International Emergency Economic Powers Act. That law gives the president the ability to set tariffs in a national emergency. The president used that authority to impose tariffs as high as 50% on India and Brazil and 145% on China earlier this year. Aconteceu e não foi devagar. Foi como uma bomba que explode no meio da madrugada, sem aviso, sem preparação, deixando um rastro de silêncio no lugar de gritos. O Congresso se moveu, a Suprema Corte falou e o que parecia impossível aconteceu. O governo Trump simplesmente desmoronou. Uma decisão de última hora, emitida numa votação histórica de 7-2, paralisou instantaneamente dezenas de ordens executivas de Trump. O que parecia ser uma escalada contínua de poder presidencial sem limites, encontrou um muro, um limite claro, inegociável, traçado pelo mais alto tribunal do país. E o impacto foi imediato. Departamentos inteiros do governo pararam. Agências federais entraram em colapso operacional. O caos se instalou onde antes Trump governava por decretos, como se fosse intocável, como se estivesse acima de tudo e de todos. Mas agora, o próprio sistema que ele tentou dominar se voltou contra ele. A Suprema Corte não só desmantelou os decretos de Trump, como expôs, de forma brutal, o perigo de concentrar tanto poder em uma única figura. Chamaram de bomba constitucional, de cheque judicial mais agressivo dos últimos 50 anos. Mas para milhões de pessoas que vinham assistindo tudo isso com angústia, foi um alívio. Um alívio carregado de surpresa, de desconfiança e, para muitos, de esperança. Porque entre os 7 votos que formaram essa decisão histórica, estavam 3 juízes nomeados pelo próprio Trump. 3 aliados que, no momento mais crítico, viraram as costas para ele. Amy Coney Barrett foi direta. Nenhum presidente pode anular o Congresso por decreto. Nenhum. E esse recado foi dado ao próprio homem que a colocou naquela cadeira. O que Trump vinha fazendo nos últimos meses não era apenas política agressiva. Era um plano meticuloso de concentrar poder. Ele se deu autoridade sobre agências independentes, como se elas estivessem ali para obedecê-lo. Assumiu o controle da Guarda Nacional de diversos estados, sem consentimento dos governadores. Assinou ordens que lhe davam autonomia sobre orçamento, sobre contratações, sobre demissões federais. Tudo isso sem passar pelo Congresso. Tudo isso ignorando os freios e contrapesos da democracia americana. E agora, tudo isso ruiu. A decisão da Suprema Corte foi uma resposta direta a essa tentativa de transformar a presidência em uma espécie de ditadura eleita. E foi uma resposta dura. O próprio Chief Justice Roberts afirmou que essa concentração de poder atinge o coração da República. Um alerta, um grito, um basta. Nos bastidores, a situação é de pânico. Fontes da Casa Branca admitiram que mais de 30 ordens executivas foram suspensas na hora. Agências estão sem saber como proceder. Regras mudadas por Trump nos últimos meses agora estão sendo revertidas. Programas inteiros pararam. Funcionários não sabem se seguem as novas regras ou voltam às antigas. É como se uma parede tivesse sido arrancada de repente e todo o prédio estivesse desabando junto. A administração Trump, que se orgulhava de agir rápido, de contornar o Congresso, de ignorar decisões judiciais, agora está sem saída, porque a Corte Suprema diz com todas as letras: isso tudo é inconstitucional. Não é exagero, não é retórica, é fato. A decisão judicial mais devastadora contra um presidente em exercício em mais de meio século. E esse impacto vai além da burocracia, vai além das políticas públicas. E isso toca diretamente a essência do poder. Porque Trump acreditava e deixou claro em seus decretos que tinha autoridade total. Palavras dele, autoridade total. E isso não é apenas um erro jurídico. Isso é uma ameaça existencial à democracia. A Constituição dos Estados Unidos nunca deu autoridade total a presidente algum.
Ela define limites, dá poderes condicionais, balanceados pelo legislativo e pelo judiciário. E foi justamente esse equilíbrio que Trump tentou destruir. Agora, a própria justiça devolve o golpe, restabelecendo a ordem constitucional. E o mais simbólico é que isso veio de um tribunal recheado de conservadores, muitos deles colocados lá por ele. Mas vamos ser realistas. Essa decisão não apaga os danos já feitos. Ela não apaga os escândalos acumulados. Não desfaz o desastre comercial com o Canadá, nem cancela as investigações do Departamento de Justiça, nem silencia as acusações contra nomes do círculo íntimo de Trump, como Kash Patel ou Adam Schiff. Mas ela muda o jogo, porque sem as ordens executivas, sem a capacidade de decretar sozinho, Trump agora precisa negociar, precisa convencer, precisa pela primeira vez em muito tempo seguir as regras. E quem acompanha a trajetória dele sabe o quanto isso é improvável. Trump nunca governou com base no diálogo, ele sempre buscou a imposição. E agora, sem essa arma nas mãos, resta a ele enfrentar um Congresso hostil, uma opinião pública fragmentada e uma oposição que pela primeira vez se sente fortalecida pelo respaldo do judiciário. O que está acontecendo agora não é apenas uma crise de governo, é uma crise de modelo. Um colapso do estilo autoritário que Trump implementou desde o início do segundo mandato. A decisão da Suprema Corte desarma essa estrutura, obriga o governo a funcionar dentro da legalidade. E esse é o verdadeiro terremoto, porque sem o poder de decretar tudo sozinho, sem a blindagem que suas ordens executivas lhe davam, Trump se vê nu diante da Constituição. E a pergunta que fica é: o que sobra de um governo baseado em ordens unilaterais quando essas ordens são canceladas por quem tem autoridade final? Sobra o vazio, sobra o desespero e, para muitos, sobra a esperança de que talvez a justiça ainda funcione. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo muito maior está acontecendo. E se você acredita que o povo merece saber a verdade, merece entender o que está por trás das manchetes, então se inscreve no canal agora. Porque aqui, a gente não repete o que todo mundo diz. Aqui, a gente expõe. Aqui, a gente conecta os pontos. E aqui, você vai continuar tendo acesso ao que realmente importa. Sua inscrição ajuda esse trabalho a chegar a mais gente. E no fim das contas, é isso que eles mais temem, um povo informado. Então vem com a gente. O que muitos ainda não perceberam é que essa decisão da Suprema Corte vai muito além do impacto imediato. O que foi derrubado não foi só um conjunto de ordens executivas. Foi uma doutrina, um modo de operar que vinha sendo testado há anos. Trump, desde o início de sua trajetória política, nunca escondeu sua intenção de moldar a presidência à sua imagem. Ele nunca quis ser um presidente no modelo clássico, limitado por instituições, negociador por necessidade, regulado por normas. Ele queria algo diferente, algo mais direto, mais unilateral, mais impositivo. E nos últimos anos, com o apoio de figuras dentro do Partido Republicano e até de certos setores do Judiciário, ele foi abrindo caminho para esse modelo. Foi experimentando, ampliando os próprios poderes, testando os limites, avançando onde não se avançava. E por um tempo, funcionou. Houve cumplicidade, houve medo de confrontá-lo, mas toda construção baseada em abuso tem um limite, e ele acabou de ser alcançado. A própria estrutura do Estado americano começou a mostrar sinais de saturação. Agências reguladoras que historicamente funcionavam de forma técnica passaram a ser pressionadas a atender interesses políticos. A linha que separava o executivo das funções de fiscalização e regulação foi sendo borrada. O próprio papel do Congresso foi sendo esvaziado. Em vez de ser a arena do debate democrático, tornou-se um obstáculo a ser contornado. E o judiciário, por muito tempo, hesitou. Houve decisões favoráveis a Trump, especialmente em temas que envolviam segurança nacional, imigração e orçamento. Mas desta vez, a Corte se posicionou, com clareza
com firmeza, com a força de um veredito que não deixa espaço para interpretações. A presidência não é uma monarquia, não é uma plataforma de vontades pessoais. É uma instituição constitucional, limitada por regras, freios e contrapesos. E quem ocupa esse cargo precisa respeitar isso. A ruptura que essa decisão representa é também simbólica. Pela primeira vez, de forma direta, a Suprema Corte diz a Trump: você ultrapassou todos os limites. Não é mais uma disputa técnica sobre uma ordem específica. É um julgamento moral e institucional sobre a maneira como ele entende o poder. E essa mensagem reverbera em todas as direções. Entre os aliados de Trump, causa confusão. Muitos esperavam lealdade cega dos juízes indicados por ele. Esperavam blindagem, mas receberam o contrário. Isso mostra que quando a instituição é colocada à prova em sua essência, há quem escolha defender a Constituição acima do homem. Para os opositores, a decisão funciona como um gatilho, um ponto de virada, um sinal verde para cobrar, investigar, confrontar. As comissões do Congresso já se movimentam para aprofundar investigações sobre como essas ordens foram elaboradas, quem participou do processo, que conselhos jurídicos foram ignorados, que alertas foram desprezados. E cada detalhe revelado pode se tornar mais um golpe na credibilidade de um governo que já sangra por todos os lados. Do ponto de vista jurídico, esse julgamento abre caminho para uma nova leva de ações. Se as ordens executivas mais visíveis foram consideradas inconstitucionais, o que dizer das medidas menores, das decisões administrativas que seguiram a mesma lógica autoritária? Tribunais menores já começaram a receber recursos baseados no precedente da Suprema Corte. Há um movimento jurídico em curso que pode desmontar boa parte da estrutura construída por Trump. E isso inclui desde regras de imigração até políticas fiscais e regulatórias. Porque o governo se organizou inteiramente em torno da figura do presidente como centro de decisão. Sem os decretos, sem a imposição direta, resta o vazio. Resta um gabinete enfraquecido, dividido, perdido em meio ao colapso institucional. Mas talvez o aspecto mais dramático disso tudo seja o impacto na percepção pública. Durante muito tempo, uma parcela do eleitorado acreditou que Trump era invencível, que ele fazia o que queria, que enfrentava tudo e todos e sempre saía por cima. Essa imagem foi cultivada com cuidado, foi vendida como uma marca, como uma narrativa. E agora, ela ruiu, porque o que aconteceu não foi um embate com adversários políticos, não foi uma disputa com a imprensa, com celebridades ou com militantes. Foi o Estado, foi o sistema, foi a Constituição dizendo não. E isso fere a imagem de força, de controle, de autoridade absoluta. Isso corrói o mito. E quando o mito é abalado, tudo muda. Muda a confiança dos aliados, muda o discurso dos defensores, muda até o comportamento dos que antes tinham medo de falar. Nos bastidores, a tensão é palpável. Fontes próximas ao Gabinete de Segurança Nacional relatam que há reuniões emergenciais para tentar entender os limites reais do que ainda pode ser feito. O Departamento de Justiça está reavaliando investigações e procedimentos que haviam sido iniciados sob as ordens agora invalidadas. E mais do que isso, existe o medo de que algumas dessas ações possam ser legalmente revertidas ou anuladas, o que pode abrir espaço para recursos, anistias e até compensações. É um cenário de incerteza jurídica sem precedentes. Um vácuo de autoridade e, ao mesmo tempo, uma janela de oportunidade para quem quer reconstruir o Estado sob os pilares constitucionais. A chance de restabelecer regras, processos, equilíbrio. E é aqui que a responsabilidade se multiplica, porque a decisão da Suprema Corte sozinha não garante a reconstrução. Ela abre a porta. Mas quem vai atravessar essa porta são os parlamentares, os juízes de instâncias inferiores, os servidores públicos, os movimentos sociais, os jornalistas. É a sociedade que precisa ocupar esse espaço de legalidade que foi reconquistado.
é a população que precisa exigir que não haja retrocesso, que os limites sejam respeitados, que os mecanismos de fiscalização voltem a funcionar. O papel do povo agora é essencial, porque se essa decisão passar em branco, se o susto for esquecido, se a indignação evaporar, o sistema pode voltar a ser sequestrado. A história mostrou isso muitas vezes. Por isso, a mobilização precisa continuar. A vigilância precisa ser permanente. A democracia não se protege sozinha. E nesse momento crítico, cada voz importa. Cada pessoa que compartilha, que comenta, que se informa, está ajudando a manter a pressão viva, está ajudando a garantir que os holofotes não se apaguem. E é por isso que eu te peço agora, se essa história faz sentido para você, se você sentiu que essa decisão é mais do que um julgamento técnico, que ela é um respiro de justiça num tempo sufocado, comenta aqui embaixo. Escreve: eu quero um governo que respeite a Constituição. Parece simples, mas comentários assim mostram que tem gente atenta, que tem gente disposta a defender o que é certo. E pode ter certeza, sua voz faz diferença. Há momentos na história política de um país que não são apenas momentos, são rachaduras que dividem eras. São pontos de inflexão onde o passado deixa de fazer sentido e o futuro se apresenta como um território desconhecido. E o que aconteceu agora com o governo Trump é exatamente isso. Não se trata apenas de um revés jurídico, é um colapso de legitimidade, um esvaziamento de autoridade. E mais do que isso, é a materialização de um limite institucional que muitos achavam que jamais viria. Durante anos, assistimos ao avanço progressivo de uma lógica de poder unilateral. Trump foi acumulando prerrogativas, dobrando estruturas, minando o papel dos outros poderes. Tudo isso sob o discurso de urgência, de ameaça constante, de necessidade de ação direta. E aos poucos, a democracia foi sendo sufocada. A ideia de um governo baseado no equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário foi sendo substituída por decretos, intimidações, controle total. Mas agora, essa muralha construída com base em medo e força bruta começou a ruir. O impacto mais profundo dessa decisão não está apenas nas consequências administrativas, está na alma da política americana, porque ela marca o momento em que o próprio sistema decidiu sobreviver. Quando o judiciário, mesmo contaminado por indicações políticas, disse basta. Quando os guardiões da Constituição lembraram a todos que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Nem mesmo aquele que ocupa a cadeira mais poderosa do país. E esse gesto reacende uma centelha de esperança num tempo marcado por desesperança. Mostra que ainda há espaço para o certo, que ainda há quem defenda o que é justo, que ainda há vozes dentro do sistema dispostas a resistir ao autoritarismo. E isso tem um poder que vai muito além das páginas do Diário Oficial. É claro que o caminho a partir daqui será turbulento. Trump não vai aceitar essa derrota calado. Ele já começou a atacar os juízes, a questionar a legitimidade da decisão, a mobilizar sua base com o discurso de perseguição. Vai tentar transformar essa perda monumental em narrativa de martírio. Vai dizer que é vítima de um complô, de uma elite que quer calar sua voz. E parte do seu eleitorado, como sempre, vai acreditar. Vai repetir os discursos, vai ignorar os fatos. Mas há uma diferença fundamental desta vez. A decisão não veio de adversários políticos, veio de dentro, de pessoas que até então pareciam alinhadas com seu projeto. E isso quebra o ciclo, enfraquece o mito da lealdade incondicional, expõe rachaduras internas. E isso, mais do que qualquer ataque externo, corrói por dentro a estrutura de poder que ele tentou consolidar. O governo agora entra numa fase de paralisia operacional. Os departamentos afetados pelas ordens suspensas precisam redefinir suas diretrizes. Programas construídos com base em decretos agora são juridicamente nulos. Recursos alocados sem aval do Congresso podem ser questionados e devolvidos.
Contratações e demissões feitas sem respaldo legal podem ser revertidas. Toda a lógica de ação direta que sustentava o governo está comprometida e os efeitos disso vão se espalhar como ondas. Porque quando uma autoridade governamental perde sua base legal, tudo que foi construído a partir dela passa a ser instável, passa a ser vulnerável. E esse abalo estrutural atinge todos os níveis, da diplomacia às políticas sociais, da segurança nacional à economia. O Congresso, por sua vez, ganha agora um novo fôlego. A decisão da Suprema Corte devolve poder ao Legislativo. E com isso, abre espaço para novas disputas, novas articulações, novas tentativas de responsabilização. Há parlamentares que já falam abertamente em impeachment. Outros pressionam por cortes orçamentários, por criação de comissões especiais, por revisão imediata de todas as ordens executivas em vigor. A política americana entra, mais uma vez, numa espiral de embates, mas agora com um novo elemento. A chancela jurídica para questionar o poder de Trump não é mais moral, é constitucional, é técnica, é oficial. E isso muda tudo. Muda o tom do debate, muda o peso das acusações, muda o equilíbrio das forças. Enquanto isso, a imprensa intensifica a cobertura. Manchetes falam em colapso, em terremoto institucional, em golpe de realidade. E para um presidente que sempre tentou controlar a narrativa, que fez da comunicação direta sua principal arma, perder o domínio do discurso é um golpe duro. A narrativa agora não é mais a dele, é a da Suprema Corte, é a dos juristas, é a dos fatos. E por mais que tente, Trump não conseguirá reverter isso com um tweet. Porque quando a própria estrutura legal do país diz que o presidente ultrapassou todos os limites, a palavra final não está nas redes sociais, está na Constituição. Mas talvez o elemento mais poderoso desse momento seja o que ele representa para as próximas gerações. Porque decisões como essa não ficam no presente, elas ecoam, elas viram referência, elas moldam o futuro. E o que a Suprema Corte fez foi estabelecer um marco, um freio, um alerta para todos que vierem depois. A presidência dos Estados Unidos não é lugar para tiranos, não é trono, não é palco para vaidades absolutas. É uma função pública, limitada, regulada, supervisionada. E qualquer um que tente transformar esse cargo em um instrumento de dominação será contido. Essa é a mensagem. E ela precisa ser lembrada todos os dias. Você que chegou até aqui sabe o quanto é difícil encontrar conteúdo que realmente vá fundo, que conecte os pontos, que te trate como alguém inteligente, capaz de entender o que realmente está acontecendo por trás das cortinas. Por isso, se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Faz isso agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha com a gente. Porque mais do que nunca é hora de estarmos juntos, de resistirmos juntos e de mostrarmos que sim, ainda há gente que se importa com a verdade e que quando o povo abre os olhos, não tem sistema que resista.